Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre uma das grandes rivalidades do mundo contemporâneo. É claro que quando a gente fala sobre rivalidades, a primeira coisa que vem à mente é Estados Unidos e China. A questão é que Estados Unidos e China estão bastante distantes geograficamente um do outro, e um conflito entre os dois parece altamente improvável, mesmo que de forma indireta. A rivalidade sobre a qual eu quero falar é sobre dois países muito mais próximos e que já se encontram em uma série de disputas, ainda que nem sempre de forma direta, mas com vários atritos entre si, que são Rússia e Turquia. E o que me motiva a fazer essa coluna é exatamente o fato de que, na última segunda-feira, dessa semana agora, nós tivemos um ataque um pouco mais direto da Rússia a grandes e importantes aliados turcos no território sírio, o que pode significar, sim, as relações azedando um pouco mais do que a gente gostaria de ver de dois países tão importantes geopoliticamente. A Rússia de Vladimir Putin e a Turquia de Tayyip Recep Erdogan já tiveram lá seus momentos de proximidade, sobretudo quando o presidente dos Estados Unidos era Barack Obama, pelo qual nenhum dos dois nutria lá grandes simpatias, que acabava fazendo com que a Turquia, muito embora fosse membro da OTAN, em determinados momentos demonstrasse um pouco mais de intenção de negociar com a Rússia, a grande rival histórica da OTAN. O segundo governo de Barack Obama foi um momento no qual houve um particular fortalecimento da política externa desses dois países, e o fortalecimento deles acaba levando, naturalmente, a também atritos entre eles, pelo fato de que cada um deles busca mais espaço no seu entorno regional, e adivinhe, o entorno regional da Turquia envolve a Rússia, e o entorno regional da Rússia envolve a Turquia. Não por acaso, esses países são antagonistas em alguns temas muito importantes geopoliticamente, como a Líbia. Nesse país do norte da África, a Turquia é aliada do governo de Trípoli, liderado por Fayez al-Serraj, ao passo que a Rússia apoia o antagonista, aquele que está sediado na cidade de Tobruk e que tem à sua frente o Marechal Khalifa Haftar. Esses dois países estão em lados opostos também no conflito mais importante desse atual momento para a política internacional entre a Armênia e o Azerbaijão, visto que a primeira, a Armênia, tem uma proximidade bastante grande com a Rússia de Vladimir Putin, ao passo que o Azerbaijão conta com a Turquia como um dos seus apoios mais fundamentais. Mas, de todos, o antagonismo mais antigo se dá no território sírio. Afinal de contas, como todos sabem, a Rússia é a grande apoiadora do governo de Bashar al-Assad desde o início da guerra, no ano de 2011, ao passo que o governo turco de Erdogan apoia rebeldes, que inclusive dominam pedaços importantes do noroeste e do norte da Síria. Se até algum tempo atrás diversos grupos incomodavam o governo sírio e o governo russo, dominando parte do território da Síria, hoje quem mais incomoda é a Turquia. Afinal de contas, os outros grupos que dominavam parte do território desse país foram expulsos ou derrotados, mas a Turquia segue lá. E é aqui que nós chegamos no tema crucial dessa coluna. Um dos territórios dominados por grupos apoiados pela Turquia, na Síria, é a região de Idlib. Talvez você lembre dessa região porque foi onde nós tivemos recentemente ataques com armas químicas que levaram inclusive os Estados Unidos a fazerem bombardeios em determinadas bases aéreas na Síria. Pois bem, a Rússia promoveu um pesado bombardeio na região de Idlib e destruiu instalações usadas pelo grupo Faylaq al-Sham, que é um dos grandes aliados da Turquia dentro da Síria. A princípio, foram contabilizados 35 mortos
e 50 feridos, no que pode ser considerado, sim, um elemento perigoso para uma possível escalada de tensões entre Rússia e Turquia. Soa como uma tentativa russa de marcar posição no território que considera basicamente seu. A Síria faz parte, de uma certa forma, da zona de influência russa, e o fato de haver fagulhas sendo lançadas pelos dois em outros locais, sobretudo nesse momento no Cáucaso, ali naquela região na qual há o conflito entre Armênia e Azerbaijão, faz com que a Rússia comece a flexionar os seus músculos e mostrar que quem manda naquela região, de verdade, é ela, a Rússia. Recentemente, foi levantada alguma expectativa de que os dois países pudessem negociar em busca de algum tipo de estabilidade no território sírio e chegaram a fazer, por exemplo, patrulhas conjuntas no norte da Síria para garantir que houvesse algum tipo de estabilidade ali exatamente na fronteira entre a Síria e a Turquia. Pouco tempo depois, no entanto, essas patrulhas conjuntas foram abandonadas e a situação se tornou ainda mais tensa a partir do momento em que foram levantadas denúncias de que a Turquia estaria levando combatentes aliados seus da Síria para combaterem em outros tabuleiros importantes para o governo de Erdogan, como, por exemplo, na Líbia, em nome do governo de Fayez al-Sarraj, contra o governo de Khalifa Haftar, aliado da Rússia, e que a mesma coisa estaria acontecendo com sírios sendo levados para o Cáucaso para combaterem em nome do Azerbaijão contra a aliada da Rússia, a Armênia. No fim das contas, o que podemos interpretar disso tudo é que os conflitos se misturam, basicamente porque não há exatamente apenas um conflito na Síria, apartado de uma interpretação mais ampla acerca do conflito na Líbia e sem relações, por sua vez, com o conflito no Cáucaso. São todos atritos, com particularidades locais, mas com algumas raízes comuns e zonas de fricção que têm que ser observadas, e nesse caso, uma das mais importantes atualmente é exatamente aquela que envolve o czar e o sultão. Se você gosta das colunas do Petit Jornal e particularmente temas do Oriente Médio te interessam, talvez você goste de saber que na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, às 21 horas, eu e o professor Daniel Souza vamos dar mais uma aula gratuita chamada Oriente Médio, Economia e Política muito além do petróleo, em que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a economia dessa região, em que se fala muito sobre política e sobre religião, mas raramente a gente fala sobre aspectos econômicos para além apenas da questão energética. E se você quer se tornar um apoiador, você pode acessar o nosso site petitjornal.com.br e por lá acessar a aba Apoie o Petit. Se você gosta do podcast e quer dar uma força para que a gente mantenha o nosso conteúdo em dia e de forma cotidiana, se tornar um apoiador é a melhor maneira. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.